existe fórmula mágica para vencer a raiva, não existe. É preciso entender, então, da onde surgiu a raiva, por que as pessoas elas manifestam a raiva. Então é preciso você entender que a raiva em si não é o problema. A raiva é apenas uma reação, a manifestação do que está muito por dentro, muito profundo. Tudo que a gente expressa na nossa vida são condições do nosso ego. E o nosso ego, ele quer sempre ganhar, né? Ele é bélico, ele é competitivo, ele quer sempre ganhar. O nosso ego, ele quer que as nossas satisfações, os nossos desejos sejam realizados o tempo todo. Nós somos então assaltados por reações que a gente não controla. No nosso dia a dia, você vai vivendo seu dia a dia e você percebe que você vive numa escravidão de um programa que está gravado aqui na sua mente, um programa psicomental aqui dentro. Parece que ele assumiu a gerência da nossa vida, né? Então, e a raiva é a manifestação, ela não é a causadora, ela é a manifestação desses programas que o nosso ego tem aqui, de que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, dentro de uma sociedade que cobra tudo, né? E se você não cuidar, você acaba entrando nessa coisa de que você tem que ser a melhor, de que você tem que ser perfeita, de que você tem que fazer, tem que ter sucesso, de que você tem que ser bonita. O ego, ele quer sempre tudo no tempo dele. E aí a gente não tem as coisas no nosso tempo. E o que acontece? Vem uma grande frustração. A raiva, então, ela vai ser uma das emoções mais intensas que o ser humano vai experimentar durante a nossa existência. A raiva, porque com base nessa necessidade do ego, de tudo, de satisfazer as nossas necessidades, de ter os nossos desejos satisfeitos, com base nisso, a gente não vai ter. Por quê? Sabe aquela criança que você foi um dia? Eu gosto de trabalhar bastante a criança, né? Na fase infantil, o que acontece, gente? Na fase infantil, a criança, ela é totalmente direcionada pelas reações instintivas, né? A frustração da vontade de ter tudo realizado naquela infância faz com que a criança sinta raiva por ela não ter o desejo dela bonitinho realizado naquele momento. O que ela faz? Ela esperneia, por isso que a gente tá cansado de ver crianças esperneando por aí. Ela esperneia, ela chora, quando aquilo que prometeram para ela ou que ela colocou na cabeça dela que ela tem que ter, ela não tem. Então, a criança, ela já tem grandes manifestações de raiva. Então, e mesmo que o adulto, né, ele tenha paciência e tenta explicar para essa criança, olha, não é agora, não dá. Perceberam que a criança não quer entender, gente? A criança não quer saber. Ela grita e berra mais ainda quando o adulto tenta explicar para ela de uma forma paciente que ela não vai ter os desejos dela naquele momento atendido, né? Então, nós percebemos muitos adultos ainda vivendo esta criança, né? Essa criança mimada, esse ser imaturo que quer tudo ao mesmo tempo, que quer todos os desejos dele sendo realizados. Então, a grande questão da onde vai ativar a raiva. O mundo do adulto, né? Ele vai ter as reações de raiva. E isso vai revelar a imaturidade dele. Por quê? Porque na medida em que os desejos dele não são atendidos, quanto mais frustração, mais raiva ele sente. Vem cá, você já conheceu alguém que, quando fica bravo, não mede as palavras para falar? Já conheceu alguém que fala tudo o que quer, né? Tudo o que quer e tudo o que não deve. A raiva, ela tem uma sensação de ressaca moral quando você fala tudo o que você quer para o seu parceiro. Quando você fala tudo o que você não deveria ter falado porque você falou num momento de raiva. Como é que você se sente depois que passa a raiva? É parecido com uma ressaca moral, não é? Você pede desculpa e vem toda aquela ladainha, não é? Então, independente do que aconteceu na relação, isso daí vai ser só um pano de fundo, né? A situação que a pessoa vai estar vivendo com o parceiro, porque, gente, casal briga mesmo, né? Os parceiros brigam, mas tem parceiros que brigam demais, né? Brigam demais e por tudo. Eu conheço pessoas que brigam por tudo.